Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Lilo e estou aqui para responder mais uma mensagem de um colega meu aqui que foi passado pelas mídias sociais. Mas antes de falar dessa mensagem, eu queria abordar um outro assunto que está relacionado com essa mensagem, tá? E que tem me preocupado bastante. É o seguinte: pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018 e que agora não estão querendo votar nele. E por que disso? Vamos tentar. O vídeo é justamente para tentar entender isso aí, né? Por que votou em 2018 e não agora? E vamos começar, né? Vamos colocar aqui em pratos limpos. Bolsonaro é uma pessoa controversa. Ponto. Ele era controverso em 2018 já. Nós sabíamos disso, né? Só tinha um detalhe: tinha um Bolsonaro controverso e do outro lado nós tínhamos quem? PT. E quem que era o PT? O PT era a turma que foi responsável pelo maior escândalo de corrupção da história desse país. O PT foi o responsável pela maior recessão que esse país teve pós-Plano Real. Inflação alta, desemprego alto, empresas públicas dando prejuízos bilionários, déficit público ano após ano. Isso era o PT. Tanto que 2015, 2016 a Dilma foi empichada. Ela foi mantida, ó, sai fora porque se você continuar o negócio, a gente não consegue retornar, a gente vai chegar no fundo do poço. E foi justamente o que aconteceu. Essa pessoa que votou no Bolsonaro em 2018, que não vota mais, o que aconteceu naquela época era o seguinte: eu tenho um Bolsonaro controverso e tenho um PT. Ele olha, PT não, pelo amor de Deus, é o antipetismo naquela época, muito forte, latente. Eu vou votar nesse cara aqui, escroto. Né? Posso contar uma novidade para você? O Bolsonaro não mudou. O Bolsonaro de 2018 continua o mesmo Bolsonaro de 2022. Posso contar uma outra novidade para você? O PT também não mudou. Zero. Então, o que levou você a votar no Bolsonaro em 2018 deveria ser os mesmos motivos que você deveria para você votar no Bolsonaro agora em 2022. O Bolsonaro não mudou. Continua a mesma pessoa controversa. E o PT não mudou. Continua o mesmo PT da corrupção, PT de aliados da ditadura, né? PT com projetos econômicos que levariam à recessão e assim por diante. Essa é a grande questão. Por que você está pensando em mudar para o PT? Ou deixar de votar no Bolsonaro? E pior, tem algumas pessoas que não só estão deixando de votar no Bolsonaro, que ainda estão pensando ainda em votar no PT. Aí já deixar bem claro, existem pessoas que já votam na esquerda, padrão, né? Foi aí que tem a minha mensagem, essa mensagem bem forte aqui. Bolsonaro não é inofensivo, deixa ver. Posso dizer que eu estou falando de ser abjeto, ignorante, incompetente, limítrofe, vil, ignóbil, baixo, racista, homofóbico, xenófobo, misógino, inábil, cultural, porofóbico. Não sei nem o que é isso, porofóbico. Que representa tudo que eu abomino do ponto de vista político-social e, como já disse aqui inúmeras vezes, enquanto ele ou o que ele está instalando nesse país estiver no poder, eu estarei lutando contra. Esse é um cara de esquerda, perfeito. Eu não tenho nem que mudar a cabeça desse cara. Eu só posso sentir ou apontar alguma incoerência com esse cara. A incoerência no seguinte sentido, tá? Ele toma Bolsonaro com todos esses adjetivos, tá? Por alguma percepção dele. Do outro lado tem um cara que ele apoia, está aliado com ditaduras. Ditaduras que matam, que torturam, que matam LGBTs, que fecham igrejas, que destrói seus oponentes, que matam pessoas corruptas. E o PT, a esquerda, está alinhada com esse pessoal. E essas coisas que eu falei aqui não é narrativa, são fatos. Isso acontece e não são fatos do passado, são fatos hoje, né? Então, a partir do momento que eu falo, apoio Cuba, apoio Venezuela, apoio Nicarágua, o que está acontecendo lá? Dá uma olhada lá. E como é que você vai apoiar?
E por que você apoia? Né? Aí tem esse outro lado, né? Ah, não, esse cara não apoia porque tudo isso. Aquela ditadura, ela é racista, aquela ditadura é homofóbica, aquela ditadura é xenófoba, aquela ditadura é misógina, aquela ditadura é inábil, aquela ditadura é inculta, não sei o que é isso, então não posso falar, mas com certeza também é, não é narrativa. Essas ditaduras são. Esse aqui, ele fala, sabe por que eu falo que desse lado é narrativa? Porque faz 4 anos que o Bolsonaro no poder. Qual, enquanto chefe de Estado, política pública, o ato público que fez ele se transformar num racista, homofóbico, xenófobo, misógino? O que é que ele fez enquanto presidente do Brasil que levou qualquer uma dessas coisas aqui? Qual coisa vil, ignóbil, baixo, inábil, inculto? Não sei. Ou racista, homofóbico? Não. Então eu acho essa incoerência. Desse lado desse aqui não precisa ser não. Ele só apoia, mas não é. Mas não estou falando para essa pessoa, não estou falando para esse cara que já é de esquerda, estou falando para aquele cara que não é de esquerda, mas que hoje acha totalmente absurdo votar no Bolsonaro. Tem muita gente que conhece que vai votar nulo. Não, nem Bolsonaro, não, PT não vota. Isso aí é fato. O PT é impossível votar, mas agora também Bolsonaro não. Aí, eu sou a favor do voto nulo, quem quiser votar nulo, tudo bem, mas a questão que eu quero dizer para vocês, o que quero dizer para vocês é: o que levou vocês a votarem no Bolsonaro em 2018? Os mesmos motivos, para mim, seriam os mesmos motivos para você voltar a votar no Bolsonaro agora em 2022. É só isso, né? Aí tem algum contexto, tem algumas mudanças na sociedade que estão deixando essa escolha um pouco mais difícil? Tem, mas eu queria ilustrar com um vídeo aqui da internet que fala basicamente sobre isso, tá? Esse vídeo são de alunos desses mexicanos, né? É um cara que se fantasia de mexicano e vai lá na Universidade da Califórnia, na UCLA, e começa a falar com essas pessoas brancas, beautiful people, cultas, que querem o politicamente correto, aquelas pessoas que estão acima de qualquer, né? Estão naquele nível, né? Olha, e ele pergunta: você está se sentindo ofendido? Ela pergunta para essa pessoa, tá? Deixa eu ver aqui. And on Alvera Street. Dang it. Olá. You find my outfit offensive? Just yeah. Aí ele pergunta para essa mulher: você está se sentindo ofendida? Você acha esse meu traje ofensivo? E a mulher: sim, é ofensivo. Mesmo eu não sendo mexicana, é ofensivo, né? Esse aqui é interessante, né? I think it Offensive? maybe a little. Do you think my outfit is offensive? Essa fantasia ofensiva. Are you Mexican? No? Você é Yes. mexicano? Não. Então é ofensivo. Você não tem direito a usar essa fantasia, né? E o vídeo continua assim. Todo mundo. E aquela prepotência, eu acho que aquela prepotência do vídeo, a gente fala. I think it people reaffirms justamente as stereotypes pessoas that que se acham acima de todas em termos morais, etc, etc. E falam: olha, tem uma aqui que é bem interessante, deixa eu ver se eu acho. Depois essa aqui foi interessante. Ele fala: você acha essa fantasia ofensiva? E ela fala: olha, você não entende realmente como é que o que significa a cultura deles, o que significa usar essas coisas como o chapéu, o maracas. Então você não pode usar isso, porque isso é uma apropriação cultural. Você está ofendendo toda uma cultura por você estar usando isso. Ela dá uma verdadeira aula para esse cara. Só que o sensacional desse vídeo é o seguinte: depois disso,
ele vai para um bairro mexicano. Aí ele perguntou, você gosta da minha fantasia? Aí ele falou, gosto, e gosto do seu bigode também. Amável, legal. Mas, e você não se sente ofendido? Não, nada demais. Você parece legal, está bem vestido, inclusive. Can I just ask you, do you like my costume? I like your mustache. Não, a Prússia. Ah, esse outro, não. More Tá play. até bonito. Does my outfit offend you? No. Sim, tá. Só esse teu bigodezinho. Ó, vocês Look estão tirando nice. sarro de mim, Thank you. né? Até legal, olha. Vocês estão tirando sarro. Do you like my costume? Yes. Aí, Does esse é it legal. offend Você you? tá do lado do mexicano aqui, você gostou da minha fantasia? No. Assim, da minha roupa, né? Nem fala outfit não, nem fantasia, da minha roupa. No, nothing. Sim, That's good. sensacional, awesome, né? Me Essa guapo? minha roupa não, It's beautiful. Cabo, are you guys insulting me? Insulting me in Spanish? Do you like my outfit? Oh yeah, it's awesome. Does my outfit offend you? mexicanos. E aí, e acho que é uma prepotência assim tão grande, né? Eu, white privilege, me sentindo ofendida por um povo sofrido, mexicano. Eu acho que isso aí que é um verdadeiro. Tá No, sentindo, not at all. Some people get offended. sente no, é estranho isso aí, é muito estranho. Offended by what I'm wearing. Ele falou, não, justamente pelo contrário, agora é que você está vestido de maneira correta. A questão é justamente isso, tá? Aquela pessoa controversa que é o Bolsonaro, né? É a mesma coisa dessas... Aí você tem dois tipos de pessoas aqui no Brasil, né? Offended by what I'm Pessoas que wearing. acham No, it's not que offensive. I usar think uma it's fantasia mexicana é ofensivo, you're in the right porque é uma atmosphere. conversão cultural, é aquela pessoa o beautiful people, né? Que é politicamente correto em todos os sentidos, e ele precisa estar evoluído, ele precisa mostrar que é evoluído. Então existe aquele sentimento ali. Aí existe uma boa parcela da população que fala, cara, não tem nenhum problema não. Tá legal, pô, tá até bonito isso aqui. Então tem uma parte da população que são os uclas da vida, e tem uma parte da população que é o bairro mexicano ali, que é o do dia a dia, que, cara, isso aqui não tem nenhum problema. E muitas coisas que o Bolsonaro fala ali, que são um pouco pesadas mesmo, que a gente tira o contexto, mas tem que analisar quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara machista, é um cara com piadas sem graça pra caramba, com uma criação bem tradicional, com uma criação militar, que pode machucar algumas pessoas, algumas palavras podem machucar algumas pessoas também, algumas frases, e a gente entende isso, a gente entende isso. Mas a questão é a pessoa em si. Deixa eu explicar para você. Meu pai é machista, foi machista, meu pai morreu já. Eu sou um pouco machista também, proveniente da cultura do meu pai, né? Mas quem tem que reclamar se eu sou machista ou não é a minha esposa. Eu não vou apontar um dedo para nenhum outro relacionamento de uma outra pessoa, falar, olha, você está certo, você está errado. Isso é erradíssimo. Relacionamento de outra pessoa. Com minha esposa, ela me aceita do jeito que eu sou, e eu vou mais, ela me fez melhorar bastante. Hoje eu tenho orgulho da minha esposa, ela ser uma das maiores cabeças do EAD do Brasil. Ela viaja o Brasil todo dando palestra, uma profissional de sucesso. Eu tenho muito orgulho dela, tenho muito orgulho que ela se tornou. Não penso, a minha esposa tem que ficar lavando roupa, cuidando de louça. Eu cozinho melhor que minha esposa, e mesmo assim eu me considero machista para alguns conceitos. Aquela questão do Bolsonaro deu uma fraquejada. Meu primeiro filho, eu falava, Sara, eu só vou ter filho homem. Olha que besteira eu falei. De mim não sai filha mulher. Olha que cagada eu falei, né? E eu tenho 3 filhas mulheres. Queimei minha língua. E eu amo elas de paixão. Então, mesmo o Bolsonaro falando da fraquejada,
Veja como é que ele trata a filha dele. Mesmo eu falando que eu só ia ter filhos homens, veja como é que eu trato minhas filhas. Ser machista ou algumas resquícios do machismo estrutural que existia, nós vivíamos uma sociedade bem machista, que ainda tem os resquícios, não faz você uma má pessoa. Você tentar enfrentar a vida de peito aberto e querer que as pessoas... não faz você ser uma boa pessoa. Poxa, nós temos que como é que chama? Enfrentar essa pandemia, tem que deixar de ser maricas. Poxa, é uma frase ofensiva, pesada para o pessoal da UCLA. Para outra pessoa, realmente, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, eu não posso ficar aqui em casa parado, eu tenho que sair de casa, enfrentar essa pandemia e fazer as coisas acontecerem, que eu não posso deixar minha família desassistida. Então, não sei se vocês estão percebendo aí a questão do conceito, né? Tem muita coisa errada? Tem, lógico que tem. Existe traços homofóbicos do Bolsonaro? Tem, mas isso é tradicional. Eu queria saber, meu pai contava aquela história, eu sempre vou falar do meu pai, desculpa, tá? Porque o que significa meu pai para mim? Meu pai para mim é a pessoa mais inteligente que eu conheço, a pessoa que mais me amou na vida, junto com minha mãe, e a pessoa que tudo de bom representa. Eu não conheço uma pessoa que fale mal do meu pai. Meu pai teve uma vida pública, você não vê, poxa, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Não tem. Né? E eu acho que acontece mesmo comigo. Eu sou um professor universitário há já 24 anos. Acho que mais da metade dos alunos de TI da cidade de Porto Velho passaram comigo, foram meus alunos. Eu já ajudei, já trabalhei junto. O meu chefe é um ex-aluno meu. Eu tenho alguns resquícios de personalidade tradicionais, conservadoras, mas isso não me faz uma má pessoa. Quando eu chego para o meu filho e falo, desde ser mole, vá trabalhar, ou desde de frescura e vai estudar, ou a tua vida começa a cobrar, isso aí é mais ou menos a passagem que eu recebi do meu pai. Eu tento repassar para meus filhos, né? Por isso que eu fiz aquele vídeo anteriormente sobre o conservadorismo, é mais a preocupação sobre os valores que eu tenho e alguém quer empurrar outros valores para cima de mim. O que eu quero dizer é o seguinte, finalizando o vídeo, já 17 minutos de vídeo, é o seguinte: Bolsonaro é uma pessoa em 2018, ele continua sendo a mesma pessoa hoje. O PT era o PT em 2018, ele continua sendo o mesmo PT em 2022. Se você escolheu o Bolsonaro em 2018, nada mudou para agora, nada. E com umas vantagens, assim, algumas coisas que a gente já descobriu do Bolsonaro. Descobriu o seguinte, ele é liberal, a política econômica dele é interessante, né? Então ele é pró-privatização, ele é pró-otimização, ele é pró-emprego, ele está gerando emprego. Não é ele, Bolsonaro, mas o governo dele gerou 5 milhões e meio de empregos aí desde a pandemia. O governo dele diminuiu de 15% para 8,7% de desemprego. O governo dele teve superávit público pela primeira vez em muito tempo. O governo dele tem recorde de exportação. O governo dele cortou imposto e teve recorde de arrecadação. O governo dele tem coisas positivas. Tem uma inflação menor que a da Inglaterra, da Europa e dos Estados Unidos. O governo dele, o PIB dele está sendo maior do que até de país de primeiro mundo. Isso aí não... Então, isso não é positivo para você? Antes, você tinha uma dúvida, você sabia que ele é uma pessoa controversa, mas você não sabia nada sobre o governo dele. Agora, você continua sabendo que ele é uma pessoa controversa e você vê resultados do governo dele. A pandemia é um outro vídeo e eu vou falar para vocês que não teve nada de errado. Teve uma coisa de errado, sim, e ele queimou a língua em relação a isso. Quando ele desmereceu o Coronavac. Ele desmereceu o Coronavac, não vou comprar o Coronavac, mas ele sentiu nesse... passar pano, isso é passar pano, não deveria ter falado isso. Mas isso não justifica chamar ele antivacina, porque ele falou mal do Coronavac, não falou mal da vacina.
ele já tinha uma vacina. Ele foi o primeiro a assinar contrato para compra de vacina com Oxford lá em junho de 2020. Em setembro já foi empenhado. Então, um cara que é anti-vacina não teria comprado, não teria negociando vacina em 2020. Cagada? Falar mal do Coronavac. Foi justamente a vacina que começou a vacinar o brasileiro. Queimou a língua. Mas não é anti-vacina, porque anti-vacina ele tinha a vacina dele. Ele tinha negociado, tinha comprado. E não foi uma compra qualquer, compra com transferência de tecnologia. Hoje o Brasil tem 3 fábricas de vacina aqui no Brasil, a Fiocruz, do governo federal, a Butantan, do governo de São Paulo, e tem a Pfizer aí que está montando uma indústria aqui justamente para atender a região toda aqui. Cara, pessoal, né? Mas é um aspecto negativo, nada é 100% positivo, mas tem muita coisa positiva. Então esse pessoal, gente, é justamente isso. Mas a gente já conhece, a gente já sabe que o Bolsonaro é a mesma pessoa que você votou em 2018, é a mesma pessoa, mas com pontos bem positivos no governo. Faço uma pergunta ainda, né? Como é que chama? Fazer um exercício mental aí. E se não tivesse havido, e se não houvesse pandemia? A pandemia, gente, foi um evento externo, algo que ninguém esperava e que ninguém estava preparado. Ainda mais um cara bruto do exército, né? Que foi um deputado durante 30 anos do baixo clero. Ninguém estava preparado, nem os médicos estavam preparados, países de primeiro mundo não estavam preparados, né? Então imagina se não tivesse tido essa pandemia, como é que nós estaríamos hoje? O Brasil ficou parado 2 anos. O Brasil jogou entre aspas 700 bilhões de reais em 2020 e 2021. Jogou. Quem está na economia, vamos jogar. E mesmo assim não se endividou. A quantidade de dívida de 2019 é a mesma de hoje, mesmo injetando 700 bilhões. O pessoal comenta muito o populismo. Eu falei isso. Populismo é quando você faz benefícios sem ter dinheiro para fazer isso. Só que o Bolsonaro, ele deu os benefícios com dinheiro. A população estava precisando e ele deu. E não endividou o Brasil. Muito pelo contrário. Ainda continua dando lucro. Ainda continua dando superávit. Ainda continua dando arrecadação recorde. Tudo isso. Então, eu realmente não entendo. Eu entendo não. Quer dizer, desculpa, não estou querendo ser prepotente assim. Nesse sentido. Se você votou Bolsonaro em 2018, eu espero que com esse vídeo você fale, não tem por que não votar nele agora em 2022. O inimigo é o mesmo, PT. O inimigo não mudou. Não mudou nada, muito pelo contrário. Eu acho que esse inimigo ainda está, além de estar mais forte, ele está com mais, como é que chama? Resquícios de quer dizer, eu vou me vingar. Não tem esse negócio, eu vou me vingar, vocês vão ter que me engolir. Eu acho que até mais, o PT hoje é até mais perigoso que o PT em 2018, né? Eu não tinha tanto medo de um Haddad voltar em 2018, sabe por quê? Porque já está tão assim, a gente já acabou de sair com a Dilma, qualquer coisa fora a Dilma está melhor, né? Veio o Temer, qualquer coisa, não sendo a Dilma estava ótimo. Veio o Bolsonaro e mostrou o que ele fez em termos de gestão. Agora, hoje eu estou com medo. Sabe por que eu estou com medo? Porque pela primeira vez estou vislumbrando crescimento. Há muito tempo não via isso. Pela primeira vez estou vendo prosperidade. E não é uma prosperidade momentânea, é uma prosperidade que está sendo construída, que está sendo pavimentada, que está sendo estruturada para ser algo coerente, constante. Quando o governo fala, olha, eu tenho 900 bilhões de investimento privado para os próximos 10 anos, caramba, eu quero que esses 900 bilhões estejam na mão de um cara que faz ou do PT? O que significa dinheiro do PT? Mas o PT mudou. Não, mudou não. Vê as prefeituras do PT no Nordeste. O governo federal, gente, o governo federal comprou respirador a 25 mil reais. Os governos do Nordeste compraram a 108 mil reais. Que diferença é essa?
Imagina o governo PT durante a pandemia, o gasoduto de grana aí, gasoduto não, dinheiroduto que estaria passando para tanta coisa aí. Não teria respirador, os respiradores todos seriam de 108 mil reais. A gente foi obrigado a tomar para salvar vidas. Ah, mas foi 108 mil reais, mas não tinha outro. E detalhe, esse de 108 mil reais nem recebeu, né? Era uma empresa aí que vendia maconha. É complicado, né? Então o PT continua a mesma coisa, não vai pensar. E maior prova disso, tá, gente? Tem certas coisas que são fatos, não tem o que discutir. Dentro dos governos do Brasil, quais são os governos que ainda não evoluíram nos últimos 20 anos? Muito pelo contrário. Rondônia, moro em Rondônia, tá? Rondônia está com 5% de desemprego, gente. Um dos menores taxas do Brasil. Rondônia explodiu. Sabe qual foi a última vez que teve o governo PT aqui? Na verdade, nunca teve. Agora vai ver o Nordeste todo com governos do PT. Vê aonde o governo PT entra e vê como é que é o Estado, né? Tem algumas coisas até interessantes. Você tá no Estado, eu gosto muito de andar de carro, aí você tem aquela estrada linda, maravilhosa, super bem pavimentada, papapá. Aí de uma hora para outra você entra numa estrada buracada, isso aqui é de outro estado. Que estado é governado pelo PT? É nesse nível. Anda nas estradas do Sul e anda nas estradas do Nordeste. Ah, mas não, o Nordeste, o turismo Nordeste é mais forte no do Sul, tá? Ninguém sai da Europa para ir para Gramado. Ninguém sai da Europa para ir para Santa Catarina. Quem vai para Santa Catarina é a gente mesmo. E argentino. O cara sai da Europa para ir lá para o Nordeste. E mesmo assim, não sei o que acontece com esse governo. Na verdade, a gestão é péssima e as coisas não acontecem. Lá a gente vê eles sempre em piores posições em todos os sentidos, IDH, etc, do que o resto do país. Então, a administração PT está mais do que comprovada que não é uma boa administração, fora a questão da corrupção, fora a questão do alinhamento com ditaduras, fora uma questão que não tem porquê, gente. Se você é esquerda, eu não vou discutir, você é um cara que vota o PT, por mais que não entenda o que a esquerda é, o que eles querem, porque uma das maiores falácias da esquerda, e muita gente acredita, é que o social só existe na esquerda. O social, na verdade, o mais eficiente, o que entrega é na direita. O maior programa social é o emprego. Então, qualquer política aqui que gera empregos é uma política boa. O programa social não é criar universidades para o pessoal. Não adianta eu ter uma universidade de última geração criada se o meu aluno no ensino fundamental está estudando no chão, sem professor. Para que investir bilhões numa universidade federal se eu não invisto a mesma quantidade no colégio do ensino fundamental? A gente começa da base. Você nunca vai começar a reformar sua casa do telhado. Você começa da base, cria um alicerce bem forte para depois você ir para cima. Mas a gente sabe por que o PT gosta de criar faculdades. Porque a revolução cultural acontece nas universidades. Porque aluno de universidade vota. Aluno de 6 anos de idade, 7 anos de idade não vota. É por isso, né? Então, 30 minutos de vídeo aí, bastante coisa. É para falar, né? É a nossa. Eu estou preocupado porque essa eleição, para mim, é muito mais importante do que a de 2018 e de qualquer outra eleição que teve antes. É uma eleição onde tem um caminho da prosperidade já pavimentado, a gente não deve sair dela. Por mais que você não goste do Bolsonaro, esse cara controverso, que a gente já explicou para você, mas a gente tem um caminho que está seguindo. Em 2026 vai ser outra pessoa. Zema, poxa, pessoa polidíssima, ótimo gestor também, fez milagres em Minas Gerais. Tarcísio, vamos ver como ele foi um ministro exemplar, mas como é que ele vai ser no executivo?
o cara mesmo, o cabeça. Vamos ver como é que será que ele vai ser tão bom para São Paulo mesmo, como ele espera que ele seja? Mas de qualquer maneira, 2026 já tem Zema, já tem um cara que já provou que ele é, né? Em 2026 Zema, 2030 Zema. Agora imagina o Tarcísio logo depois. Caramba, imagina 20 anos de prosperidade, 20 anos a gente faz as coisas. Aí sim a gente consegue transformar a educação, porque a educação a gente não transforma em 4 anos. E ainda mais 4 anos onde 2 a gente ficou dentro de casa. Você não transforma a educação. Saúde, você também não transforma a saúde em 4 anos e nesses 2 anos a maior crise sanitária de saúde da nossa história. Você não transforma o nosso parque industrial em 4 anos. Em 2 anos a gente teve que ficar sobrevivendo para manter os empregos. Gente, o governo Bolsonaro está há 4 anos, o PT teve aí 16 anos. O governo Bolsonaro dos 4 anos pegou as maiores crises da nossa história moderna. E a gente está aqui, num caminho com uma luz ali no fim do túnel. Basta a gente atravessar esse túnel. Não vamos nos perder nesse caminho tão simples. Segue reto. Não vamos nos perder. Tá, gente, obrigado. 2h30 aqui da manhã. Passei o dia inteiro trabalhando hoje, né? A gente faz esses videozinhos nos intervalos de 1 hora ou outra, mas obrigado por ouvir. Não sei se alguém vai ouvir, mas aqui vai estar registrado para a prosperidade. Obrigado, gente, até mais.